existe uma pergunta que divide fãs da DC há anos: por que o Batman guarda Kryptonita? Caso precise enfrentar o Superman, estamos falando de dois dos maiores heróis da Liga da Justiça. Aliados, amigos, símbolos de esperança. Mas mesmo assim, o Batman tem um plano para derrotar o Superman. Isso é estratégia, ou falta de confiança? Hoje vamos explorar toda a história por trás disso, desde as HQs até as teorias mais sombrias sobre o Cavaleiro das Trevas. Vamos começar com um fato simples. O Superman é praticamente um deus. O Superman possui força capaz de mover planetas, visão de calor, supervelocidade, invulnerabilidade e sentidos absurdos. Para a maioria das pessoas, ele é um salvador. Mas para o Batman, ele também é um risco potencial. Bruce Wayne não vê o mundo como um lugar ideal. Ele vê o mundo como algo que sempre pode dar errado. E essa é a diferença fundamental entre eles. Superman acredita na bondade das pessoas. Batman acredita em planos de contingência. O Batman não confia em ninguém, completamente. Nem mesmo em si próprio. E isso não vem do nada. Bruce Wayne viu seus pais morrerem ainda criança. Ele passou a vida observando o lado mais sombrio da humanidade. Para ele, qualquer pessoa pode quebrar. Mesmo alguém como o Superman, se o Superman fosse controlado mentalmente, se fosse manipulado, se simplesmente decidisse mudar de lado, quem poderia pará-lo? A resposta do Batman é simples: ele mesmo. E é aí que entra a Kryptonita. Em várias histórias da DC, o Batman mantém Kryptonita escondida, um fragmento do planeta natal do Superman, Krypton. Esse mineral enfraquece completamente o Homem de Aço. Mas o interessante não é apenas possuir Kryptonita. O Batman desenvolveu planos detalhados para derrotar todos os membros da Liga da Justiça. Sim, todos. Isso foi explorado na famosa HQJL Atoe Have Babel. Nessa história, os planos secretos do Batman são roubados por um vilão e usados contra toda a Liga. De repente, os maiores heróis do mundo estão sendo derrotados pelas próprias estratégias do Batman. E quando os heróis descobrem isso, eles ficam chocados, porque percebem que o Batman estava preparado para derrubar cada um deles. Uma das histórias mais icônicas envolvendo Kryptonita é The Dark Knight Returns, criada por Frank Miller. Nesse futuro alternativo, o governo decide usar o Superman para parar o Batman. E então, acontece uma das lutas mais famosas da história dos quadrinhos. Batman aparece com armadura pesada, estratégia calculada e Kryptonita. Mesmo enfrentando um dos seres mais poderosos do universo, o Batman consegue derrubá-lo. Não com força, mas com preparação. Isso reforçou a ideia que virou um dos maiores memes da cultura geek: com preparo suficiente, o Batman vence qualquer um. Agora vem a parte que muita gente não percebe. Em algumas histórias, o próprio Superman entrega a Kryptonita ao Batman. Sim, ele confia tanto em Bruce Wayne, que acredita que, se algum dia perder o controle, Batman deve ser o responsável por pará-lo. Essa cena aparece em diferentes versões das HQs e animações da DC. É um momento poderoso. Porque isso mostra que, apesar da desconfiança do Batman, o Superman confia completamente nele. Mas existe uma teoria entre fãs. Talvez o Batman não mantenha a Kryptonita apenas por paranoia. Talvez ele faça isso porque o mundo precisa de equilíbrio. Pense nesse ponto. Se o Superman fosse o único ser poderoso do planeta, ninguém poderia impedi-lo. Mas sabendo que existe alguém capaz de enfrentá-lo, isso mantém o equilíbrio. Não é sobre derrotar o Superman, é sobre garantir que nenhum poder seja absoluto. E talvez seja exatamente por isso que o Batman é tão importante para a Liga da Justiça. Ele não é o mais forte, ele é o plano final. No fim das contas, a Kryptonita do Batman levanta uma pergunta muito interessante. Ele está certo em se preparar para tudo? Ou isso prova que ele nunca confiou totalmente no Superman? Porque uma coisa é fato: se algum dia o maior herói do mundo se tornasse uma ameaça, provavelmente só existiria uma pessoa capaz de pará-lo: o Batman. Agora eu quero saber sua opinião. Se você fosse o Batman, também guardaria Kryptonita contra o Superman? Comenta aqui embaixo. E se você curte histórias profundas da DC, teorias e curiosidades dos quadrinhos, já se inscreve no canal porque tem muito conteúdo épico vindo por aí.